Para você que está ligado aqui na programação do Em Pauta, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje, dia 27 de abril do ano de 2019, já estamos quase fechando o primeiro semestre deste ano. Você vê como o tempo passa e o tempo voa. Mas vamos ao que interessa. Hoje nós estamos aqui de maneira muito especial com o Em Pauta gravado. Você sabe que tradicionalmente a gente leva o programa pelas lives aqui do Facebook e depois disponibiliza o programa também no nosso canal do YouTube, o Em Pauta Bagé. Excepcionalmente, devido aos afazeres profissionais dessa simpatia gorda que vos fala, eu precisei viajar e aí, portanto, hoje, excepcionalmente, este sábado, o programa é gravado. Aliás, já destacando, né, a gente vai sempre ter um programa gravado com uma entrevista e sempre uma live. O pessoal está me pedindo para trocar o dia da live, inclusive, então a gente está analisando tudo isso. Mas vamos ao que interessa, tá? Hoje, dia 27 de abril, é o Dia da Empregada Doméstica. Isso porque é a data de Santa Zita, a padroeira das empregadas domésticas. Então, parabéns a todas aquelas que são ou empregadas domésticas, ou diaristas, ou faxineiras, ou que prestam serviços nas residências. Parabéns a todas. Hoje também, aliás, a todos também, porque a gente sabe de alguns empregados domésticos que existem. Então, fica o nosso parabéns a todo mundo. Hoje é o Dia Internacional do Design Gráfico. E este 27 de abril marca também uma curiosidade. Hoje é o Dia Mundial da Medicina Veterinária. Só que só vale para esse ano, tá? Só para 2019. Tem algum médico veterinário que depois pudermos explicar o porquê? Eu agradeço, porque eu não achei explicação. Apenas vi no calendário de eventos Dia Mundial da Medicina Veterinária em 2019. Todos os calendários são bem claros nesse sentido. Bom, o Em Pauta, você já sabe, é um oferecimento da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Bagé, informando que houve, por unanimidade, a aprovação do novo Estatuto Social da Associação. Foi realizada a Assembleia no último dia 25 de abril e agora o pessoal está organizando, preparando as eleições para a Associação dos Aposentados. As eleições vão acontecer no mês de novembro, isso já está definido. O edital sairá em setembro. Então a gente já está informando com antecedência e destacando também que no dia 11 de maio, véspera do Dia das Mães, será realizada uma programação especial para as mamães na sede da Associação Monsenhor Stabile Hipólito 393, a quadra abaixo do Nicolini, já que é o ponto de referência mais conhecido, fone 32414886. Também conosco as mensagens de paz. A gente sempre traz a mensagem na abertura e no encerramento do programa, e a mensagem da abertura hoje diz o seguinte: reaja. Se sentes o repuxo para baixo, força para cima. Se te aparecem as ideias tristes, emprega a alegria. Se não te consideram, perdoa. Se a saúde física não está boa, lembra que tens a espiritual. Se sofres no lar, emprega paciência e compreende. Se te falece a fé, qual outro remédio senão Deus? Se o que queres não é para agora, agradece os favores do tempo. Se pela frente vês embaraço, limpa teus olhos, porque acima de tudo estás protegido por Deus e podes transformar o que te oprime em ajuda e força para o progresso. Valoriza-te. Se até o charco produz flores, quanto mais tu, que és uma centelha divina. Tudo é um bem para os que sabem ser felizes. E também conosco o apoio da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil em Bagé, sempre destacando as celebrações na Paróquia do Crucificado, também na Paróquia da Crucifixão e nas capelas de São Lucas, São Marcos e São Felipe. A previsão do tempo, pessoal, indica o seguinte, ó. Depois das chuvas dos últimos dias aqui na região, o tempo melhora a partir do domingo. Este sábado ainda conta com previsão de chuva, mas no domingo a nebulosidade começa a diminuir e a semana deve iniciar com o retorno do sol na região. Com isso, as temperaturas ficam um pouco mais baixas. As mínimas previstas para segunda e terça-feira ficam entre 9 a 10 graus e as máximas não sobem tanto, ficam entre 20 a 22 graus. É claro que eu não vou estender mais a previsão, porque terça-feira nós teremos a live. Se terça-feira nós teremos a live aqui no Facebook,
É óbvio que a previsão que eu vou apresentar hoje vai até terça, ponto final, acabou o assunto. Tá? Bom, vamos à sessão abraço de hoje. Abraço, tá grande aqui, não tá tão grande quanto no último sábado, mas tá cumprido. Prepare-se. 3, 2, 1. Abraços para Suelen Dias, Lidiane Anunciação, professora Rita Lopes, professor Ricardo Cougo, Elisa de Oliveira, Carlos Palomec, Clóvis Rosa, Diego Torres, Sayonara Martins, Marcel de Oliveira Garcia, lá em Novo Hamburgo, a Adriana Lara, Clarice Araújo, Lídia Sarmento, Vera Pinto Vigil, Ivana Elise Martinez, Lide Milano, lá em Caçapava do Sul, Roberta Rett, Cláudia Figueira, Paulo Medeiros, o Paulinho lá da Rádio Cultura, meu ex-colega, grande abraço ao Paulinho, o Orlando Barbosa Pacheco, vovô mais conhecido desta rainha da fronteira, também um abraço para o professor Eduardo Palmeira, para o Antônio Soares, para a Adriana Andrade, para a Ângela Maria Vieira Martins, para o Ildefonso Flores e para a Marisa, sua esposa, para o Matheus Stoll Belletti, para a Dárlia e para o Juliano Machado, para a Idaliane Osório, para o César Saraiva, para Noemi Ribeiro, para a Suzana Izaguirre de Campos, para o Sérgio Guedes, abraço também para a Irene Parente, é uma brincadeira, tá Irene? Parente que não é a minha, pelo menos que eu saiba, tá? Mas um grande abraço para ti, muito obrigado pelo carinho. Abraço para Mari Siqueira, para Thaís Oliveira, para Jane Márcia Conceição, para Dona Iara Andina, para Zélia Messa, para Neiva Nunes Lemos, para o Paulo Milano, para o Luan dos Santos, para Lenisa Lemos Rosa, para o Luiz Mauro Pereira, para Geni Suzane Vivian, lá em Lajeado, para Mara Teixeira, para Lúcia Munhoz Martins Simone. Abraço também vai para Clara Ramos, para o Marco Antônio Simões Pires de Barros, para Rafaela Bittencourt Bilha, para o casal Michele e Leonardo, também para o José Ricardo Montezano Gonzalez, o Amarelo, o grande amigo, Antônio Carlos Souza Filho, na belíssima Santa Catarina, para o Marlos Melo, para o Guilherme Oliveira, grande enxadrista, para o Carlos Ney, que é lá no Caminho da Luz, para o Felipe Dupró, um abraço para a Nanda Morales de Oliveira, para o José Paulo Castro Barbosa e para a Dona Loici Pacheco. Obrigado a todos, indistintamente, pelo carinho de vossa audiência. Aliás, antes da gente chamar aqui a entrevista do Em Pauta deste sábado, que é uma entrevista especial, vou fazer um agradecimento aqui rapidinho. Tem nada a ver com o programa, mas é que durante a semana eu tive problema de saúde, tanto que eu quase fiquei sem voz para apresentar o programa hoje. Pra vocês terem uma ideia, a gravação foi feita durante a semana e eu tive mal, mas mal a ponto de ficar um dia inteiro de cama. Me ataquei da garganta, mesmo com a vacinação contra a gripe, já que eu faço parte do público-alvo. Eis que eu recebo 2 presentes. O pessoal lá do bairro Santa Cecília me encaminhou. Isso aqui, eu vou chegar mais próximo da câmera, é uma romã. O pessoal me indicou para fazer gargarejo de romã. E isto aqui é o chazinho de malva para tomar e para fazer gargarejo também. Então, ó, beijos no coração de vocês. Muito obrigado. Primeiro pela torcida pela minha recuperação, que foi rápida. Segundo, por terem me encaminhado estes materiais, a romã e a malva, que serão guardados aqui com muito carinho por esta simpatia gorda que apresenta este programa Em Pauta. Então, muito obrigado. Não podia começar o programa sem fazer esse agradecimento. E muito obrigado a todo mundo que também me mandou mensagem para que eu me recuperasse o mais breve possível, e assim o foi. Força positiva, eu digo, é sempre maior que a força negativa. Sempre. É assim desde que a humanidade se constituiu. E assim o será. Tanto que a minha recuperação, que era para levar 3 dias, levou 1. Então, muito obrigado. Namastê a todos vocês pela força que foi emanada para a minha pessoa. Vamos ao que interessa aqui. Entrevista no Em Pauta. De imediato, sem muita lenga-lenga. Dr. Ricardo Furtado, que é diretor do Departamento de Desenvolvimento Rural do Ministério da Agricultura no Rio Grande do Sul. Ele esteve em Bagé durante a semana, realizou uma palestra na Faculdade Ideal sobre o desenvolvimento da olivicultura, que é o plantio de oliveiras para a extração de para a colheita de azeitonas, e aí extração ou de azeite de oliva ou consumo de azeitonas de mesa. Fique
atento a um detalhe na entrevista. Ontem foi o ato de inauguração da Agroindústria Azeites do Pampa, aqui em Bagé. O doutor Ricardo fala que são 3. 1, 2, 3. Azeites do Pampa é uma delas. Mas existem outras 2 empresas que também estão se instalando em Bagé. Isso significa geração de emprego e geração de renda. Por quê? Porque há um movimento crescente do plantio de oliveiras. E a região de Bagé tem o terroir chamado perfeito para o desenvolvimento desta cultura. Mais detalhes você vai saber agora, esse bate-papo muito especial com o Dr. Ricardo Furtado. Depois da entrevista a gente retorna aqui para a parte final do Impauta, ok? Fique com a entrevista então com o Dr. Ricardo Furtado, do Ministério da Agricultura aqui no Rio Grande do Sul. Para você que está acompanhando a programação do Impauta, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós estamos aqui de uma maneira muito especial. Nós estamos na sede do Ministério da Agricultura em Bagé, onde vamos conversar com o Dr. Ricardo Furtado. Dr. Ricardo Furtado, que é engenheiro agrônomo, auditor fiscal agropecuário, e hoje exerce a função de chefe de divisão de desenvolvimento rural na Superintendência Federal do Ministério da Agricultura em Porto Alegre. O Dr. Ricardo esteve em Bagé, realizando uma palestra na Faculdade Ideal a respeito da cadeia da olivicultura para a produção do azeite de oliva. Você sabe que é uma situação econômica que está chegando à nossa região. Já há algum tempo vem sendo realizado um trabalho no sentido de expandir o cultivo de oliveiras aqui na nossa região, Bagé, Candiota, Pinheiro Machado, municípios vizinhos, enfim. E o Dr. Ricardo veio aqui justamente para colocar um panorama do trabalho que é feito do Ministério da Agricultura e, ao mesmo tempo, o que é necessário ainda para desenvolver esta cadeia da olivicultura na nossa região e o trabalho que vem sendo feito até agora. Aliás, é um tema bastante interessante aqui em Bagé. O pessoal vem desenvolvendo muitos trabalhos a respeito disso. E a gente aproveita, então, essa oportunidade especial da presença do Dr. Ricardo aqui em Bagé. Ele gentilmente atendeu ao nosso convite para bater um papo conosco aqui no Impauta a respeito da olivicultura. E a primeira pergunta que eu vou lhe fazer, Dr. Ricardo, a olivicultura veio para um trabalho consolidado de médio, curto ou longo prazo? Prazer recebê-lo aqui nesta programação. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Né? Bom dia a turma do... Na verdade é bom dia, boa tarde, boa noite, tanto faz. O pessoal assiste a qualquer hora. É que nós estamos fazendo a gravação de manhã, então para nós é bom dia. Pode ser bom dia, não tem problema. Bom dia para todo mundo, né? Na realidade a gente pode dizer que a olivicultura é uma questão de longo prazo. Né? Por quê? Porque primeiro a cultura que vai responder, se eu plantar hoje, né, eu vou começar a colher daqui a 5, 6 anos. Né? Eu vou começar a ter um retorno financeiro do meu empreendimento no mínimo com 8 anos. Então nós, pela própria característica econômica, né, a gente diz que é um investimento de longo prazo. Né? Porém, a gente tem que levar em consideração que não é uma planta do nosso clima. É uma planta de deserto, é uma xerófita, né? Que ela não temos ainda um cultivar que tenha sido adaptado ao estado do Rio Grande do Sul ou à região de Bagé, e nós precisamos investir mais em pesquisa e encontrar variedades mais adaptadas às nossas condições edafoclimáticas. Né? Hoje nós temos aqui algumas espécies, por exemplo, que já são bastante difundidas, eu não diria propriamente em Bagé, mas na região. A arbequina, coroneio, algumas variedades de azeitona, bem conhecidas em escala mundial e que aqui também já tem algum processo de produção. Mas, justamente esse ponto que o senhor aborda, a questão das variedades se adaptarem aqui ao clima. Tem alguma coisa no nosso clima, no nosso solo, que facilite essa adaptação ou é algo que ainda precisa de um estudo mais avançado? Olha, você falou em 3 variedades, né? As 3 variedades são nativas da bacia do Mediterrâneo. Né? A arbequina foi criada na década de 50, né? na região de Barcelona, e se expandiu pelo mundo todo. Ela é perfeita para o cultivo superintensivo. Mas lembro que a bacia do Mediterrâneo, o clima lá chove 400 milímetros quando chove, né? Quando chove, se chove. Chove 400 milímetros, a umidade relativa do ar é baixíssima, né? O percentual de matéria orgânica que tem no solo
naquela região, principalmente da Andaluzia, é 0,4, 0,3, né? Nós aqui em Bagé, ano atrasado, se não me engano, choveu 13 mil milímetros. Foi, né? exatamente. Nós temos uma 2017, uma matéria orgânica do solo em torno de 4, né? Então, não é uma planta adaptável, né, ao Rio Grande do Sul. Nós temos tido sucesso porque elas, mesmo sob condições de estresse, né, elas conseguem produzir. Tanto que tem anos que, quando chove, como tem geadas tardias, nós temos quebra de produção. Então, nós temos que encontrar, né, variedades que sejam mais tardias a sua floração, né, que se afetem menos com a umidade relativa do ar, com presença de chuva, né, que consiga fugir da próprio excesso de umidade do solo, né, e fazer o dever de casa. Como eu digo, o engenheiro agrônomo está fazendo, o empreendedor que vai plantar uma unidade industrial, né, um olival, ele tem que saber algumas coisas básicas. Ele não pode plantar dentro do banhado, óbvio, né? Porque a umidade vai matar ela o oliveira. tóxica, a umidade é tóxica, né? Eu tenho que chamar um agrônomo, um técnico agrícola, chamar o pessoal da Emater, né, que faz um trabalho fantástico de difusão de tecnologia, pedir para fazer uma análise de solo. Porque o alumínio tóxico, ele é inviável para a planta. A presença de excesso de alumínio no solo vai inviabilizar o crescimento da planta. Aí o olival, né, o olivicultor, né, sonhando na sua paisagem olivareira, né, Carregado de azeitona. ele compra a terra, a primeira coisa que ele vê é a paisagem. Ele já imagina aquela sua casa, seu sítio, né, rodeado de oliveiras, né, só que não faz o dever de casa. Aí compra e planta, né, em áreas muito úmidas, áreas com nascente, né, e solo, nem faz análise de solo, né, com excesso de alumínio tóxico, óbvio que vai ter problema na produção, né. Então, primeira coisa para fazer um dever de casa, fazer uma análise de solo, né, conhecer o regime hídrico do seu solo, onde tem nascente, onde tem banhado, evitar essas áreas, fugir dessas áreas, buscar áreas de insolação maior, né, vertentes para o lado norte, tem uma melhor captação de energia solar. Ela é uma planta que exige muito sol. Vamos lembrar que ela é do Mediterrâneo, né? Mediterrâneo, dias e mais dias sem uma nuvem, né? Nós temos muito, além de termos umidade, né? Olha aqui, o dia nublado. Isso aqui são horas a menos de sol para ela. Então nós temos que facilitar a vida dela, né? Então essas variedades, mesmo a Corodeik, a Arbequina, né, e outras variedades que estão mostrando-se produtivas em anos que são bastante menos agressivos. Esse ano passado foi muito bom. Foi um ano de inverno longo, frio, né, e não tivemos excesso de chuva tardia, né, e nem geadas tardias. Ou seja, tudo dentro daquilo que a própria colheita esperava. Vamos ter uma bela colheita, vamos ter um pouco mais de azeite esse ano, né? O Rio Grande do Sul vai produzir em torno de 200 mil litros de azeite, né? Acredito que vão ter azeite até agosto, depois acaba também, né? Porque está sendo muito consumido, nosso azeite é de primeira qualidade, né? Pois e essa previsão que existe já a longo prazo, nós estamos ainda num período de El Niño fraco, que se caracteriza pela concentração de chuvas. Entretanto, para o segundo semestre, alguns institutos de meteorologia, eu sempre cito aqui o Centro de Climatologia e Oceanografia dos Estados Unidos, que é o que mais acerta as previsões para cá, indica uma transição para um pequeno laninha, ou seja, nós teremos um pequeno período de estiagem quando chegar no inverno. Isso pode favorecer o plantio das oliveiras, o desenvolvimento das oliveiras, que, claro, grande parte delas já está plantada. Olha, o problema é exatamente durante a floração, né? Nós tivemos um excesso de chuva. Não choveu durante o inverno todo, né? Aí chegou na época da floração. Setembro. Final de agosto até novembro ali, quando ela está florando, plena floração, aí resolve chover, né? Eu preferia ter um contrário, né? Até um inverno um pouco mais úmido, enquanto as oliveiras estão no período de dormência, né? E ter um período mais seco durante a floração para evitar excesso de chuva, inclusive excesso de doença também, né?
Pois é, e essa preocupação com o manejo, como é que vocês do MAPA lidam com isso, a preocupação? A gente vê inclusive muita gente, muitos produtores de azeite, trazendo técnicos do exterior. No Brasil não há técnicos assim suficientemente capacitados para dar esse assessoramento às empresas que produzem as azeitonas aqui? Olha, na realidade... Ou opção empresarial mesmo? O que acontece com o empresário, né? Ele tem fome e velocidade, né? Ele quer tudo meio... Na pressa. Na pressa, ele quer rapidez. Nós estamos acostumados ao cultivos anuais, né? É a soja A soja é interessante porque antes de eu plantar eu já estou com dinheiro. Né? Isso cria uma ansiedade no empresário. Nós temos um histórico de inflações muito altas, né? Então o empresário quer tirar aquele retorno o mais rápido possível. Acho que trazer profissionais do exterior é válido, né? Eles têm logicamente um embasamento, né, técnico muito milenar. Nosso embasamento técnico ainda não chegamos a uma década, mas nós aproveitamos toda vez que vem um técnico exterior, inclusive o Ministério fomenta a vinda desses profissionais. Nós mostramos muitos profissionais de Portugal, né, do norte de Portugal, porque tem um clima semelhante ao nosso, aquela região da Beira, né, fica ao norte de Lisboa e voltado para o Atlântico, que tem um clima semelhante ao nosso. Né, eles têm um clima atlântico naquela região, eles não têm um clima mediterrâneo. Chove muito, né, são 1.300, 1.400 milímetros por ano. Tem solos ácidos como os nossos. Né? Lá se cultiva oliveira com solos de pH igual a 4,5. Né? E se produz. Então nós mostramos aquele profissional porque ele tem o manejo deles está mais ou menos igualado às nossas condições meteorológicas. Agora, trazer um profissional de áreas da Tunísia, não adianta trazer a Tunísia? Ecossistemas totalmente diferentes, né? Sistemas climáticos totalmente diferentes. Agora, logicamente, quando for falar, a produção muda, né? Pode trazer, porque a produção muda igual aqui, é a mesma na Itália, hoje as técnicas são bastante difundidas, né? O importante é que nós vamos formando aos poucos, né, um banco de profissionais que já se mostram capazes de conduzir implementação e já estão postando seu trabalho. São consultores privados, aqui em Bagé tem alguns, né? A própria Emater tem se dedicado bastante, estudado muito, né? É um pessoal extremamente dedicado e apaixonado pelo seu trabalho, que já estão mostrando fruto do seu trabalho. Então são profissionais que estão atendendo olivais que hoje já estão produzindo. Então já mostraram que são competentes, o Brasil não vai ficar para trás. O que nós precisamos é intensificar os cursos, trazer gente de fora, obviamente, para ajudar na consolidação do conhecimento e até às vezes ter uma visão mais crítica de nós mesmos. Né? Às vezes a gente tem uma incapacidade de ver os nossos erros. Né? E muitas vezes uma pessoa de fora diz, olha, você está cometendo erro, esse espaçamento está equivocado, você tem que aumentar seu espaçamento porque a inclinação do sol aqui não chega tanto, uma árvore está dando sombra na outra, você tem mais dias nublados, né? Então se aumentar o espaçamento, uma árvore não vai fazer sombra na outra, né? E vai aumentar a captação de energia solar que vai refletir, obviamente, numa floração e numa produção maior. Em termos de expectativa de colheita, de safra, já tirando 2018 e 2019, já para 2019 2020, existe uma expectativa de expansão também? Claro, o senhor é do Ministério da Agricultura, a gente fala muito aqui sobre a realidade gaúcha, mas em nível federal, em nível nacional, já há também uma perspectiva de expansão da atividade olivícola? Sim, sim. Nós temos áreas sendo abertas, né? Em Minas Gerais, São Paulo, Paraná. A Mantiqueira é fortíssimo lá. Lá esse ano tiveram muitos problemas, né? Esse ano eles não tiveram safra, né? Choveu demais, né? Eles têm algumas características lá também. As variedades, encontraram algumas variedades mais adaptadas. Minas Gerais está mais tempo que o Rio Grande do Sul pesquisando. Lá a empresa de pesquisa agropecuária em Minas Gerais já tem um banco de profissionais que trabalham há muitos anos, né? Agora tem problemas também, né?
Ou seja, ninguém está livre não está passando esse tipo de problema. Temos que encontrar a variedade, né, algumas variedades mais adaptadas a cada E existe pesquisa nesse sentido? Olha, nós temos tentado financiar algumas pesquisas, né? Nós temos uma parceria bastante intensa hoje com as universidades federais, principalmente a Universidade Federal de Ciência e Saúde de Porto Alegre. Parece engraçado, né? Pô, ciência da saúde, Pela primeira vez a gente fez um convênio com a Universidade Federal de Ciência e Saúde de Porto Alegre para desenvolver tecnologias para subprodutos da oliveira. Então hoje eles têm uma linha de produtos já relativos à inclusão do pó da oliveira, da folha da oliveira. Eles fazem a farinha da folha da oliveira. Então eu já tive a oportunidade de comer um espaguete feito com a farinha da folha da oliveira. Olha, não levem nada para qualquer azeitona. Não, impressionante, né? Porque a quantidade certa não pode colocar demais porque fica muito amarga a massa, não pode ficar de menos porque não dá. Então ele já sabe a quantidade certa, o diâmetro do pozinho, né? de cada pozinho tem que ser bem moído aquilo ali, tem que ter uma harmonização, não é moído. Isso tudo é fruto da pesquisa. Fruto da pesquisa e o Ministério da Agricultura que financiou essa pesquisa, né? Em breve já terão produtos já comerciais, né? Doces, chocolates feitos com pó. Da folha da oliveira. Então, é um subproduto da poda, né? E que nada impede que quem esteja interessado em produzir oliveiras aqui, de repente, um dia, pode extrair. Claro. O que impede? Não tem claro, impeditivo. Claro. Fábricas de chá, né? Nós temos, o Ministério tem mais de 10 anos, né? Que investiu bastante em fomento. Bagé mesmo recebeu o projeto Olivais do Pampa, né? O que aconteceu com o Olivais do Pampa? Olha, foi um projeto, como eu disse, foi mal conduzido, né? Foi conduzido politicamente, não tecnicamente, né? Hoje temos das 10 unidades que foram montadas pelo Ministério da Agricultura, porque teve o convênio com o Ministério da Agricultura, né? Sim, foram instaladas 10 unidades. Hoje sobreviveram somente uma, né? Os produtores foram escolhidos com agendamento político, pelo jeito. Foram mal conduzidos, né? Foi um dinheiro gasto. Essas unidades de demonstração não se consolidaram, formiga comeu, ou foram plantadas dentro de banhado, né? Não sobreviveram. O importante foi que foi dado a partida, né, de um movimento a mais, né? Depois veio o Brasil Próximo, né? Temos até o engenheiro agrônomo Emerson que capitaneou. Essas unidades demonstrativas foram implantadas, foram corrigidos alguns erros, né? E essas unidades já estão em funcionamento. Já foi colhido os primeiros azeites, né? Foi aberta a colheita até em uma unidade do Brasil Próximo, né? Então, aos poucos, é uma máquina que vem andando. Cometemos vários erros, né? E aos poucos vamos corrigindo. E temos o nosso laboratório, o Ministério financiou o laboratório de Físico-Química na Embrapa Clima Temperado. Temos vários pesquisadores que, desde o início, foi investido grande quantidade de recursos para que eles fizessem treinamento na Itália, na Espanha, né? Saíram do Brasil para poder ganhar tecnologia, porque o Brasil não tinha tecnologia. No Brasil já passou por várias fases. Né? Continua não tendo? Não, já temos o nível. Evoluiu também, já? Sim, não estamos mais a nível 0, né? Já estamos partindo para o nível 30, digamos assim, até 100. Chegamos, né? É um nível que já temos produção. Né? Nossa área plantada tem crescido. O ano que vem, se tivermos um ano considerado normal, nós vamos ter uma produção maior do que temos hoje, porque as áreas novas estão entrando em produção, né? O mercado está aberto, né? O produtor brasileiro sabe que nós vamos ter. O Brasil importa 80 milhões de litros de azeite. Ou seja, há mercado para o consumo. O nosso consumo é baixíssimo, né? O consumo do brasileiro de azeite de oliva é 400 ml por ano. Do grego, 18 litros. 22 litros. Mais?
22. Eu sabia 18. Foi a 18, agora como houve uma recuperação econômica, eles voltaram a 22. Né? O italiano é 12, 13, o português também 9, 8. Vou tentar explicar para o nosso telespectador, nosso internauta. É como se você pegasse, por exemplo, e no Brasil o consumo é uma caneca. Essas canecas de café, as grandes, 400 ml. Você precisaria de 4,5 galões de tinta, encher de azeite de oliva para comparar com o consumo na Grécia. Acho que expliquei bem, né, doutor? Aí você pega assim, qual é o maior consumo, qual é o estado que mais, qual é qual é o povo do Brasil que mais consome azeite, sabe qual é? Qual? É o carioca. No Rio de Janeiro. O carioca consome 1,2 litro ml por ano. 3 canecas. 3 canecas. Sabe qual é o menor consumo do Brasil? Você fala coisa que é Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Por quê? Nós somos o povo que menos consome per capita. Uma explicação técnica. Olha, eu acredito que seja porque nós temos uma quantidade imensa de soja, né? O óleo de soja, né? Nós temos uma quantidade imensa de banho de porco, nós temos outros óleos para substituir e que nós usamos na cozinha. Né? Outro povo que consome demais, segundo, mais os amazonenses. Poxa. Então você vê assim, ó, tem algum pé de oliveira por lá? Imagina. Com aquela umidade que tem na região amazônica. Não, mas eles não produzem oliveira, eles só consomem. Eles só consomem, eles gostam. Eles gostam. Então, há um mercado para nós, do produtor do Rio Grande do Sul, para vender para os amazonenses. Eles gostam de azeite. Nosso mercado não vai ser, não precisa, só vou vender para os meus amigos. Claro, se eu sou pequeno, só vou vender no meu circuito de amigos. Agora, se eu tenho um empreendimento maior, né, se eu tenho 200, 300, 500, 1000 hectares de oliveira, eu tenho que buscar outros mercados. Eu vou tentar vender no Rio de Janeiro, eu vou tentar vender no norte do país, ou mesmo exportar para outros países, para os Estados Unidos, para o Japão. Na China? Na China. O Japão consome mais. O japonês consome quase 5 litros por habitante. Imagina se a China começar a consumir azeite. Nossa, o pessoal vai ganhar dinheiro aqui. Sabe como é que o chinês consome azeite lá? Ele dá de presente. É mesmo? É dado um vidrinho. Eles botam como se fosse um perfume? Como se fosse um amuleto. E tu dá, dependendo do rótulo, né? O rótulo, por exemplo, vermelho com dourado é boa sorte, o preto com verde é saúde. Então, imagina, e o brasileiro, nós consumimos 400 ml. Imagina se nós aumentarmos 100% a 100%, não dá um litro. Alguém me disse, um dos produtores com quem eu tive a oportunidade de conversar, que na China eles usam muito também para fabricação de cosméticos. Cosméticos, claro. Mas como é que tu vai transformar um azeite de oliva em cosmético? Não, mas por exemplo... Aí que tá, essa é a parte leiga do jornalista interessado, porque, nossa, aquilo é a textura do azeite de oliva, sei lá, de repente para um creme pro rosto, sei lá. Mas olha só, o azeite tem duas características muito importantes. Uma é a quantidade de ácido oleico, né? Que é uma gordura diferente do que tem, por exemplo, no sebo de vaca, né? A gordura da vaca, no óleo de soja. O ácido oleico ele tem uma característica, ele é uma cadeia longa de 18 carbonos, né? Com uma ligação dupla bem no nono carbono. É o que chamam de ômega 9. O que a gente paga uma fortuna às vezes. Tem no azeite de oliva. No azeite de oliva. Ele é riquíssimo, chega a ter 80% de ômega 9 na sua composição. E tem outra característica muito importante que é a questão da concentração de polifenóis. O polifenol vai acabar com o que chamam de radicais livres, o terror das mulheres, né? Radical livre, eu vou acabar com o radical livre, porque ele vai refletir na questão da melhor estrutura da célula, ele vai pegar aqueles radicais livres, né? E vai botar para fora do nosso corpo através do sistema, através da urina. Vai ser eliminado. O próprio organismo vai ser eliminado. Doenças crônicas, né? A proteção da célula, né? O vírus, ele vai aumentar a defesa do organismo, tudo por causa do polifenol. Agora, tem azeites que já perderam esses polifenóis, já começaram o processo de rancificação, né? Lembro que existe a classificação do azeite virgem, né? Tem 3 classificações: azeite extra virgem, o virgem e o lampante.
O extra virgem e o virgem é para consumo in natura na salada, nos alimentos, né? Que é o nosso azeite de melhor qualidade. O lampante, né? Ele não pode ser consumido por ser humano antes de ser refinado. Ele precisa ser refinado para passar processo de desodorização, né? De refino mesmo, para poder ser conduzido para um alimento. Ou uma fábrica de biscoito, uma fábrica de massa, né? Agora, pegar um azeite lampante desse, vai precisar do refino. Eu vou fazer um cosmético. Perfeito. Pode. Claro, porque ele é rico em ácidos oleicos, que é uma gordura muito mais nobre do que um esteático ou um ácido liminoleico, né? Que são mais fáceis de ser encontrados, inclusive nos óleos de soja e de girassol. Como é que é o trabalho do Ministério no sentido de combater a adulteração do azeite? Isso é uma grande preocupação dos empreendedores, propriamente. Olha, nós temos uma preocupação... Porque vocês também ficam em cima, né? Na verdade, é muito importante que os interessados cobrem isso do Ministério. Tá? Nós temos um universo de Ministério da Agricultura um gigante, né? Temos um universo de trabalho realmente muito grande. E o controle da importação, principalmente do óleo do azeite de oliva, até então ele estava desprovido de proteção. Porque nós acreditávamos que tudo que viesse era bom, era saudável. Então começa um processo dentro do próprio Ministério da Agricultura para coibir essas fraudes. Primeira coisa que foi feito. Em 2012 foi publicado a Instrução Normativa 01, né, onde coloca os padrões de classificação de azeite. Então, a partir daí, nós temos... Eu não posso simplesmente, esse azeite tem... Eu estou achando que tem defeito, eu vou te multar. O ente público, ele trabalha baseado na legalidade, e a legalidade que nos dá o poder de polícia é a lei. Nós temos que ter uma regra para cumprir. Né? Aí saiu a Instrução Normativa com os padrões de qualidade. Então hoje eu sei, no Brasil, o que é considerado extra virgem, o que é considerado virgem, o que é considerado lampante, né? O que é o óleo do refino, né? Quais são os parâmetros que devem ser seguidos. Nós temos 4 anexos nessa lei, né? Até então era exigido só o anexo 1. Nós já estamos construindo o anexo 2, que é o painel oficial de análise sensorial, né? Que aí o analista vai sentir sensorialmente se o produto está virgem ou não, né? O segundo passo, né? Não adianta eu ter uma lei se eu não consigo executar essa lei. Então o Ministério montou 2 laboratórios, né? Um em Porto Alegre, no Laboratório Nacional Agropecuário, nos Lanagos, um em Porto Alegre e outro em Goiânia, para fazer essa análise. Então, começou a partir de então uma série de fiscalizações. Nós já temos a lei que tem que ser atendida e nós temos o laboratório oficiais do Ministério da Agricultura que vão fazer as análises oficiais. Então, já foram feitas, todo ano são 2 operações de coleta de amostras nos supermercados e na importação. Primeiro grande resultado, né? Você pode ver hoje nos supermercados, né? Muitas das marcas onde se via azeite extra virgem, essa palavra não está mais. Pois é, isso é uma coisa que me chama a atenção, até eu conversar com o senhor aqui, vou revelar, antes da gente começar a gravação, essa mudança nos rótulos, que azeites anteriormente classificados como extra virgem, ou que se autoclassificavam como extra virgens, depois desse processo de fiscalização do mapa, começou a aparecer, por exemplo, óleo de soja mais óleo composto de soja com azeite de oliva. Inclusive já há alguns rótulos que estão em evidência nos supermercados que já passaram por esse processo. E aqui eu vou revelar me perdoe, mas aqui não tem como a gente esconder. Havia uma licitação para universidades federais onde uma empresa vendia o azeite como se fosse extra virgem, na verdade não o era. E o mapa foi lá e... Não, só um pouquinho, tem algo errado. É que o nome, a palavra extra virgem vende. Né? Qual é o consumidor? É um sinônimo de qualidade. É um sinônimo de qualidade. Né?
Nossa filosofia é saber que o dono da decisão final do consumo é o consumidor. O consumidor tem que estar bem abastecido de informações para aquele produto, né? Então, a palavra essa lei estava trazendo em si um erro, gerando um erro de decisão do consumidor. Hoje, muitos rótulos mesmo já foram readequados, essas empresas foram multadas, né? Teve duas indústrias que foram fechadas no estado de São Paulo, né, pela fiscalização do Ministério da Agricultura, e isso vem aos poucos, né? Nós não podemos abruptamente fechar o mercado de azeite no Brasil, né? Porque é um produto alimentício importante, né? Nós compreendemos que o Brasil também faz parte de um comércio internacional, né? Tem países que não têm que vender para o Brasil, tem que vender azeite de oliva, por exemplo, Portugal. E nós temos muita coisa para vender a Portugal, né? Então nós temos não que o produto português seja adulterado, né? Mas o que acontecia? O próprio brasileiro importava o produto português e a adulteração era feita interna, porque o azeite sai perfeito de Portugal, principalmente aqueles que vêm engarrafados. Então o brasileiro importava e adulterava internamente. Não era o estrangeiro que era adulterado, era o próprio brasileiro. No tempo de guria a gente diria assim, vai fazer render. De um faz três, né? Então era o brasileiro. Então aos poucos esse processo já começa a se solidificar, essa própria fiscalização do Ministério da Agricultura, a existência dos dois laboratórios do Ministério da Agricultura, um em Porto Alegre e outro em Goiânia, são importantes. A formação de pessoal, né, dentro do Ministério da Agricultura, dentro do nosso planário, são os farmacêuticos, são os engenheiros químicos que vão fazer essa análise, né? E o sistema começa a andar. Hoje, por exemplo, o importador ele pode importar o azeite lampante. Aliás, sabe de onde é que vem a palavra lampante? Pois é, de onde vem o lampante? Vem do lampante, vem de lâmpada, lamparina. Aquelas lamparinas, sabe? Os olhos de lamparina. Os olhos de lamparina. Era tão ruim que era só destinado pelos antigos, né, para poder fazer a luz nas cidades, nas lamparinas antigas. A lâmpada de Aladim, aquilo ali, né? Você lembra da lâmpada de Aladim? De barro? Aquilo ali era usado azeite de oliva lampante, de terceira, de quarta classificação. Né? Os romanos já tinham um sistema de classificação, era considerado, tinha o azeite excepcional e o azeite que ia exatamente para a iluminação das casas, né? Então o Ministério hoje exige que aquela quantidade de lampante pode ser importado lampante, só que ele é rastreado. Tu importaste 10 mil litros de lampante, né? Esse lampante tem que ser 10 mil litros que tem que ser produzido de sabonete ou de outro produto. Com a destinação específica para a qual está previsto. A quantidade tem que ser a mesma. Para a gente encerrar, doutor Ricardo, algo que eu acho importante: orientações para o consumidor. O que deve ser levado em conta na hora de buscar o azeite de oliva e principalmente apostar no azeite de oliva do Brasil? Certo. Então, primeira coisa, o melhor azeite para ser consumido é aquele azeite produzido, colhido e macerado e separado próximo da nossa casa, né? Se eu puder ir lá na indústria e comprar aquele azeite, né? Como vocês aqui em Bagé vão ter essa oportunidade, né? Ser inaugurado, já tem 3 indústrias em Bagé de azeite de oliva. Sexta-feira tem a próxima inauguração, então eu vou ali, pego o meu carro e compro o meu próprio azeite, né? Mas, se eu não tenho opção, né, estou numa cidade grande, estou distante de um olival ou de um lagar, né? Se eu estou no supermercado, primeiro, ver a garrafa, se é uma garrafa escura, né? Ver se ela foi engarrafada no Brasil ou se ela veio engarrafada do exterior. Normalmente, as que já vêm engarrafadas do exterior têm uma qualidade melhor do que a garrafa produto engarrafado no Brasil. A gente comentava isso e é um conhecimento que eu tenho. Muitos produtores importam a garrafa, enfim, até por uma situação de que não há ainda uma empresa no Brasil que fabrique garrafas específicas para o azeite de oliva, que precisa de todo um cuidado também na estocagem. Essa situação que tu falaste é muito importante, né? O carinho que o produtor dá ao seu produto, ao respeito ao consumidor, né?
Esses produtores que trazem uma garrafa de fora, eles estão pensando no seu consumidor. Ele não vai investir num produto, né, na compra e na importação de uma máquina, na importação de uma tampinha, na importação da própria garrafa. O bico para botar azeite ruim. É verdade. Ele está tendo respeito com o seu próprio produto. Então nós temos diversos produtores aqui que importam as suas embalagens, né? Mas para mim é um sinônimo de respeito. E um produto daqui, né? Feito aqui. Fujam de garrafas PET. Né? Fugir de garrafa PET, porque a garrafa PET, o oxigênio passa, ela oxida muito mais rápido. Né? Fujam de garrafa de transparentes. O vidro escuro, né? Com ultravioleta, ele ajuda a preservar o azeite. O azeite é um líquido vivo, né? Ele não é que nem um vinho que vai envelhecendo e vai melhorando, né? Ele ao contrário, ele vai envelhecendo e vai piorando. É um óleo, ele vai oxidando e vai aqueles aromas desagradáveis, né? Da fermentação, do ranço. da borra, do ranço, né? Vão se mostrando mais evidentes, né? Os seus defeitos, né? Ver a data de validade. O azeite, claro que não, na garrafa não tem a data da extração, tem a data do invase, né? Porque às vezes a extração foi feita no ano e o invase foi feito no outro ano. O azeite, do máximo 1 ano e meio, ele já perdeu suas características principais, que é a morte dos polifenóis. Porém, ainda continua sendo rico em ômega 9. Né? O óleo continua presente. Né? Então, olhar na data de validade. Eu estou comprando um azeite janeiro de 2019. Tá? Então, eu tenho até 2020 para consumir. Né? Então, eu sei que esse 2019, dependendo do local, ele foi produzido no ano anterior. Não é isso? Rio Grande do Sul, né? Consegue azeite de janeiro de 2019? Não. A nossa safra foi fevereiro, março, abril. Então, com certeza, ele já tem um ano processado. Então, às vezes o produtor, ele dá 2 anos de prazo. Então, esses 2 anos, no final do prazo, ele está com 3 anos de moído. Então, lembrando sempre que fugir dessa não é ilegalidade, né? Porque está na regra, não é um produto ruim, né? Mas fugir desse excesso de validade, comprar o mais válido possível da data da o mínimo que vai acontecer é tu ter consumido polifenóis velhos. Um dos grandes benesses que não vai te ajudar em nada. É a presença de polifenóis. A presença deles que vai combater os radicais livres, doenças crônicas. Há pesquisas já consolidadas com relação ao combate a câncer. Né? Saiu uma pesquisa agora da Espanha, né, com relação à esquizofrenia. Aqueles que consomem mais uma quantidade maior de azeite, né, tem um percentual de pessoas que não consomem adoecem mais psiquicamente do que aqueles que consomem. Né? Então são coisas tão impressionantes, assim, respostas que o azeite de oliva que nos dá, que a gente não pode deixar de consumir. Né? Agora, consumir corretamente. Né? Na primeira oportunidade de fazer um pequeno curso de análise sensorial, o Ministério dá esse curso, né? Todo ano a gente faz 3, 4. Né? Em Bagé, todo ano nós fazemos um curso de análise sensorial, para a pessoa aprender a distinguir um azeite extra virgem de verdade. Né? Tem previsão quando vai ser realizado aqui em Bagé? É só marcar. O mapa está à disposição. Sempre à disposição, nós agendamos uma data, vem uma equipe da Universidade Federal de Extensão de Porto Alegre, nós contamos também com o apoio da Embrapa, né? Sempre acompanhando o pesquisador para nos apoiar na parte técnica, né? E nós apresentamos 3 azeites, né? Geralmente um muito bom, um médio e um terrível, né? Então fica tão... É uma espécie de pegadinha que o pessoal fala, mas eu sei que isso é necessário para tu conseguir fazer a diferenciação. Não, é um evento de 2 horas somente, né? 2 horas e meia, mas é tão produtivo,
né, tão produtivo que nós já estamos mudando, né, aos poucos as pessoas, no nosso convívio, né, já estão mudando até o seu conceito de azeite. Você tem conceito de azeite? Bastante! Opa, como é que era antes de entrar na vida do azeite? Antes de entrar no consumo de azeite, eu posso garantir que dá uma mudança completa. Inclusive no gosto. A papila gustativa que tu começa a desenvolver. Parece que teu gosto não fica mais apurado só pro azeite, fica apurado pro vinho, por exemplo. Exatamente. Eu, por exemplo, eu não consigo mais comer sem azeite. Até arroz puro. Eu boto azeite, bota um picoal em cima do azeite. Pô, pega um entrecô, ontem nós fomos na parrilla aqui, né? Pega um entrecô e bota um picoal em cima da carne. Picoal é um pouquinho mais picante. Mais picante, mais... Isso eu já aprendi, viu? Aos pouquinhos eu tô assim. A questão dos varietais, né? Sim. É importante. Já existe uma cultura já nascendo, né? Eu vou comprar por varietal, então eu vou comprar vou comer uma salada, vou botar um azeite mais leve, né? Mais aromático, né? Vou comer uma fruta, pega uma rodela de abacaxi e bota um arbequim em cima para te ver. Sorvete. Já comeu sorvete? Ainda não. Essa oportunidade eu não tive. Eu acho sensacional tu pegar uma fatia de pão e ao invés de passar a margarina e a manteiga, despejar um pouquinho de azeite de oliva por cima. Se você não fez, faça! Você vai gostar. Mas por favor, um azeite de oliva bom, né? Aqui é o pedido. Pedido do jornalista e pedido do doutor aqui, do técnico, auditor do Ministério da Agricultura. Azeite de oliva com qualidade, gente, por favor. O Dr. Ricardo passou as dicas para vocês agora. Como ele disse, né? Na hora do cultivo, o produtor tem que fazer a sua parte. Na hora do consumo, o consumidor também tem que fazer a sua parte. Perfeitamente. Dr. Ricardo, muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? O Ministério da Agricultura que agradece. Né? Não é sempre que o Ministério da Agricultura expõe o seu trabalho. Né? A gente tem um trabalho em todas as frentes. Né? Um exemplo que eu dou, imagine um supermercado há 30 anos atrás e imagine hoje. Né? Eu posso garantir, grande parte é do empresário, mas a presença do Ministério da Agricultura ali, na classificação, né? A qualidade que é necessária. dos alimentos. E a segurança. Temos problemas, claro, que eventualmente aparecem problemas, mas frente ao universo de ações do Ministério da Agricultura, né? Eu tenho certeza que nós fazemos sempre um bom trabalho. Né? Eu sempre me lembro, eu falo Ministério da Agricultura, eu estava recordando aqui com o pessoal do Ministério, do MAPA, aqui em Bagé, tempo que eu vinha como repórter de jornal, vinha aqui a série do Ministério da Agricultura, sempre no final da tarde, o pessoal sempre arrumava uma matéria, e uma das matérias que eu me lembro dele fazer assim, com precisão, era sobre a questão da mortadela. Coisa que eu nunca me esqueci, né? O cuidado que se tinha que ter na venda, na pesagem, no corte, e principalmente naquela parte mais gordurosa da mortadela, sim. Porque aquilo podia desenvolver uma bactéria que era inclusive mortal, sim. E que muita gente não levava em conta. Né? E tudo matéria aqui que eu fiz no Ministério da Agricultura, por isso que eu me sinto em casa aqui. Estou batendo papo com o Dr. Ricardo no mapa e estou me sentindo em casa, justamente pelo aprendizado que eu tive. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado também. E em breve, você sabe, aqui no Em Pauta, a gente traz mais assuntos. Vamos voltar a falar com o Dr. Ricardo em breve, né? Como eu digo, né? Não oferece banana pro macaco. Não, no menos eu estou entrevistando ele de novo, indo lá a Porto Alegre. Quem sabe eu indo lá no mapa fazer matéria com ele de novo. Vamos lá. Me espere lá com bom azeite de oliva. Vamos lá, com certeza. E o café preto. O café preto. Não, e o café é café mesmo. Café. Café de café. Promessa é dívida. Gente, um abraço para vocês. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado pelo carinho. Voltamos em breve com mais informações aqui no Em Pauta. Tchau. Muito bem, amigos. Estamos de volta aqui com a programação do Em Pauta. Para a gente não perder tempo e acelerar um pouquinho o ritmo do programa. Destacar os principais manchetes agora da semana, do final de semana, enfim. Um dos detalhes interessantes é que neste final de semana acontece a parte final, é o último final de semana para a declaração do imposto de renda pessoa física. E são os últimos dias para quem quiser participar da doação do imposto de renda destinado ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o FUNCriança. O prazo termina na próxima terça-feira, dia 30 de abril.
Os contribuintes podem destinar até 3% do valor total do imposto devido, apenas em declarações completas. Isso é importante. Quem faz a declaração simplificada não pode realizar a doação desse imposto devido. Nada impede que a pessoa faça a sua doação. Tá? Isso é um detalhe. Agora, do imposto devido, é só quem faz a declaração completa. Então, existem muitas entidades habilitadas junto ao CONDICA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui de Bagé. Eu vou citar aqui um exemplo, porque eu ajudo nessa divulgação já há algum tempo. Sei que o Caminho da Luz realiza esse trabalho de incentivo para que as pessoas doem ao Fundo Criança. Existe uma série de procedimentos que precisam ser feitos. Não são tão burocráticos assim. Isso é um ponto positivo da Receita Federal. Facilitou a maneira com que as pessoas podem realizar essa doação. Então fica aqui a nossa sugestão. Procure seu contabilista, procure seu contador, procure pessoas que estão acostumadas a realizar a declaração do imposto de renda e doe 3% para serem destinados ao Fundo Criança. Porque os projetos ficam em Bagé, você pode conferir eles de perto e o que é melhor, e é o que mais convence as pessoas a doarem esses valores. O dinheiro não vai para Brasília, gente. Se você não doa, quem é obrigado a pagar vai ter que pagar. Isso aí não tem dúvida nenhuma. Quem é obrigado a pagar vai seguir pagando. Ponto. A diferença é que o dinheiro fica aqui. Você ajuda pessoas daqui, você ajuda instituições daqui, você vê a contribuição para a população daqui. Então, nós estamos engajados também nessa participação no sentido de estimular as pessoas para que façam suas doações. Eu me recordo, por exemplo, nesse trabalho que a gente ajuda lá, o Caminho da Luz, que em 2011, 2012, começou assim, o valor foi insignificante, perto da necessidade da instituição. Se eu não me engano, foram R$6.000, 6.100 e alguma coisa. Em 2018, as doações passaram dos 30 mil. 5, 6 anos de campanha, as doações pularam de 6 para 30 mil reais. Elas quintuplicaram. Detalhe, isso é só uma parcela muito pequena mesmo, do valor que pode ser doado e que não o é. Então, por isso que a gente reforça esse pedido. Que as pessoas se conscientizem, quem for fazer a declaração completa do imposto de renda, que pode doar até 3% do imposto devido para o Fundo Criança. Com outro detalhe, não tem sido abordado isso na campanha Valores que Ficam, que é da Assembleia Legislativa, que, aliás, fez um trabalho intenso de divulgação para que as pessoas se estimulem a fazer essa doação. Mas, depois do dia 30 de abril, já dia 2 de maio, dia 1º é feriado, quem quiser fazer a doação pode doar até 6%. Até o dia 31 de dezembro, dia 2 de maio ao dia 31 de dezembro, as pessoas que fazem a declaração completa do imposto de renda podem doar, já presumindo o imposto devido do ano que vem, para a declaração do ano que vem, até 6%. Que, aliás, muita gente faz isso em Bagé. Muita gente doa. Eu acabei de citar o caso do Caminho da Luz. Então, fique atento, porque eu sei que as instituições vão fazer uma campanha nesse sentido. Já estou adiantando aqui no Em Pauta. Tá? Será mais de uma instituição, inclusive, que vai fazer a campanha visando as doações de até 6% do imposto de renda pessoa física e, tem mais, pessoa jurídica pode doar 1%. Já estou adiantando tudo aqui. Tá? De vez em quando eu me meto meu bebê. Então vai se preparando que essa campanha vai seguir, agora de uma maneira diferente. Bom, seguindo. A gente já destacou aqui na abertura do programa, a Associação dos Aposentados realizou a assembleia para aprovação do novo Estatuto Social da entidade, assembleia que foi realizada agora no último dia 25, e também foi tratado sobre a eleição para a nova diretoria da entidade. Ficou estabelecido que o edital para a convocação de assembleia visando a eleição, a assembleia eleitoral, como é chamada, os sindicatos sabem bem o que é essa situação, e essa assembleia eleitoral vai acontecer no mês de novembro, mas a publicação do edital dar-se-á, como diria o ex-presidente Michel Temer, 45 dias antes da eleição. Então já fique
atento, fique ligado, porque a Associação dos Aposentados irá eleger uma nova diretoria no mês de novembro. É uma associação que é a nossa apoiadora comercial aqui no Impauta. Aliás, falando nisso também, eu estou avisando os meus amigos e as empresas que a partir desta semana estaremos visitando empresas distribuindo o Media Kit do Impauta. O Media Kit nada mais é do que a apresentação do que é o programa, como é que ele se desenvolve e como as pessoas podem fazer para patrocinar. Vocês podem ver que os patrocínios ficam rodando aqui durante o tempo de exibição do programa. Claro que nas entrevistas, quando elas são feitas de forma externa, ou seja, na rua, obviamente que a gente não tem como passar aqui. Mas durante todo o restante do programa, todo o resto do programa, terá exibição da marca. E no dia da live, bom, aí tem 1h15 para ficar passando a tua marca aqui, né? Então, faz as contas depois. Se você acha que está pagando muito pelo valor, eu vou só dar uma sugestão aqui rapidinho. Faz as contas de quanto tempo fica passando aqui e que as pessoas que obrigatoriamente assistem aos vídeos prestam atenção nas marcas também. Porque as marcas vão passando, a pessoa toim com os olhinhos pro lado, toim com os olhinhos pro lado, toim com os olhinhos pro lado. Vê o tempo que tu paga aqui e vê o tempo que tu paga na TV. Tu tem empresa. Aí depois a gente conversa. Eu sei o valor. Eu sei. Só para deixar um aparelhinho, na verdade não é bem um aparelhinho, é um material. Não vou aqui jogar contra, né? Não estou aqui para vender o meu peixe, deixar de vender o peixe dos outros. Mas tu tem que pagar um valor. Eu sei o valor. Tu tem que pagar para exibir na TV. Não estou falando aqui especificamente da RPS. Estou falando de qualquer TV. É assim que funciona. É praticamente esse valor que tu vai pagar para ter aqui a tua marca exibida no Impauta. Então, fiquem atentos porque eu vou fazer visitas, tá? E eu encho o saco. Se tem coisa que eu, como jornalista, aprendi, foi encher o saco dos outros. Pode ter certeza que encherei o saco dos meus amigos. Bom, outra notícia importante. A Câmara de Bagé vai realizar uma audiência pública na próxima segunda-feira, dia 29 de abril, a partir das 7 da noite. Essa audiência pública vai tratar sobre direitos trabalhistas. Estarão presentes nesse evento já confirmados a presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, doutora Vânia Cunha Matos, a presidente da Associação dos Juízes do Trabalho, a AMATRA, Carolina Gralha, além da juíza do Foro Trabalhista de Bagé, Marcele Cruz Antoniazzi. Também são convidados representantes do Ministério Público do Trabalho para participar deste evento, que na verdade tem como objetivo colocar todos os lados. A gente sabe que já foram convidados todos os lados, mas que existe uma grande preocupação em relação à situação das leis trabalhistas, da consolidação das leis do trabalho, da manutenção de sindicatos, da manutenção de entidades, inclusive entidades patronais, que o governo federal, do mesmo jeito, o pessoal dos sindicatos reclama, os sindicatos de trabalhadores reclamam, querem terminar com os sindicatos, o sistema S está por aqui, né? Tá aqui, ó. E é a intenção do governo botar abaixo Senai, Senac, Sesc. Se você não tá ligado, informe-se. É a intenção do governo federal, ó, botar abaixo. E isso é sustentado, na verdade, pelos próprios trabalhadores. Então, tem toda essa circunstância aí que com certeza vai entrar no debate na Câmara de Vereadores. Importante audiência pública, segunda-feira, dia 29, 7 horas da noite, no plenário Lígia Almeida. Bom, gente, para a gente terminar o programa, eu gostaria de falar um tema aqui rapidinho. Até me chamou a atenção, eu peguei, sequestrei o tema e coloquei na fanpage do Impauta. O pessoal da Associação dos Aposentados está solicitando a instalação de um redutor de velocidade ou uma travessia elevada na frente da associação. Claro, óbvio, fui lá saber o porquê. E a informação que o pessoal me passou lá é preocupante. Parece que no começo da semana passada, ou no começo desta semana, uma senhora
e a filha dela quase foram atropeladas ao tentar atravessar. Por quê? Porque ali na frente da associação tem um canteiro. Um canteiro que é bem cuidadinho, bonitinho, coisa e tal. Mas tem uma árvore frondosa que dificulta a visibilidade. E os carros descem pela Monsenhor Costável Hipólito, vindos ali da rua Gomes Carneiro, em direção para os Pilar, mas chutados na velocidade. O pessoal vem chutado lá. Bota o pé embaixo, não está nem aí se está atravessando um idoso, um filho, se é uma criança, não interessa. O pessoal vem chutado. E no sentido, para quem vem pela Praça das Carretas, pega ali um decidão e depois aquela parte ali da associação que é uma subida em direção ao Nicolini da Monsenhora, o pessoal vem chutar também. Aí o pessoal solicitou. Só que solicitou, encaminhou um ofício, e ficou meio que um jogo de empurra-empurra entre as secretarias municipais, infraestrutura e mobilidade urbana, tá? Segurança e mobilidade urbana. E moral da história, não colocaram a travessia. Aí fui olhar o ofício. O ofício está datado de junho de 2018. Bah, gente, aí não dá para defender, né? Me desculpa. Tá vendo que tem uma associação. Aliás, não pedi autorização, não toquei no assunto, não conversei com ela, mas eu tenho certeza que o pessoal lá do Centro de Idoso deve ter a mesma preocupação. Que o pessoal ali na Marcílio Dias, perto da Presidente Federal, às vezes também vai chutadinho. E a quantidade de gente que tem no Centro de Idoso, a quantidade de gente que vai na Associação dos Aposentados. Então, o que podem argumentar? Está dentro da questão da área do patrimônio. Mas, pelo amor de Deus, você converse com o promotor. Eu não acredito que um representante do Ministério Público não terá sensibilidade o suficiente para perceber que, se é um fato para beneficiar a maioria da população, não vai jogar contra. Porque aí cá para nós. Aí já dizia aquela propaganda de cigarro lá dos anos 80, é questão de bom senso. Por favor, gente. Impossível que não se vá ter uma solução. E aqui eu também estou cobrando. Porque realmente o pessoal vai chutado lá. Carro, moto, essas motonetas que circulam por aí, que eu não sei nem por que deixam circular. Ah, porque o pessoal precisa, é mais barato. Não interessa, é contra a lei. Não existe uma lei que regulamente isso. Tá feito o registro. Fui lá, testemunhei, vi o ofício, peguei cópia do ofício. Também, aquela associação disponibilizou e coloquei na fanpage do Impauta. Espero que alguém tome alguma providência. Se tomar a providência, como eu sempre digo, eu sou o primeiro a cobrar, mas também sou o primeiro a reconhecer. Tomou a providência e fez, ou pelo menos apresentou uma justificativa plausível, sou o primeiro a vir aqui dizer. Primeiro a vir aqui dizer isso. Agora, que não fique nesse jogo de empurra-empurra. Né? Agora, me parece que onde há entidades e associações que lidam com crianças e idosos, cá para nós. É sim para ter um redutor de velocidade. Até que alguém me explique, não legalmente, porque isso aí não é coisa nem legal. Isso é uma questão de, como eu digo, de sensibilidade. Alguém que me explique, me justifique por que não se deve. Ah, porque a lei não dá. Não, só um pouquinho. Meu amigo Edgar Musa criou um bordão alguns anos atrás, no Visão Geral da Rádio Cultura, que ele está coberto de razão, né? Bom, a lei está errada, então mude-se a lei. É simples, alguém que mude a lei. Não vai ter uma cabeça pensante na rainha da fronteira, na região, no estado, no país, para fazer uma alteração de uma lei que venha a beneficiar as pessoas. Bom, fechado o parêntese, estamos encerrando o Em Pauta de hoje. Destacando que este programa é um oferecimento da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Bagé, Monsenhor Costável Hipólito 393, 3241-4886 o telefone, e a programação do Dia das Mães, que será desenvolvida dia 11 de maio. Verificação de glicose, verificação de pressão, teste de visão, e o pessoal ainda vai fazer uma surpresinha para as mamães. Tá? Então, você que é aposentada, prepare-se, porque haverá novidades lá na associação. Também conosco as mensagens de paz, que a gente encerra o programa trazendo a seguinte mensagem. Hoje, toma fôlego e dize com convicção:
Vou dar um grito de liberdade e desfazer-me de tudo o que me impede de chegar a Deus e a mim mesmo. Vou abrir o meu coração para o sol da alegria e da esperança, arrumar o que for preciso, plantar sementes boas, preparar o futuro e ver os outros como iguais a mim. Não me contentarei com a vitória do mal e da ilusão, ou com a fraqueza das minhas forças. Faze assim. Não percas a oportunidade de arrebentar cadeias negativas e de olhar para a frente com destemor. Deus te dá quando ages. Deus te dá quando ages. Nunca me esqueço de uma frase aqui. Agora eu vou interromper rapidinho, falta uma frase aqui. Mas nunca me esqueço de uma frase de caminhão que uma vez eu fotografei. Diz assim, ó, confie em Deus, mas tranque o carro. Ou seja, tu tem que agir, né? Ele te dá a capacidade de tu agir, agora tu age se tu quiser. Encerrando, a porta da felicidade se abre com a chave da crença no bem. E também conosco o apoio da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil em Bagé, com a paróquia do Crucificado, paróquia da Crucifixão e as capelas de São Lucas, São Marcos e São Mateus. Há poucos dias uma internauta me perguntou: por que tu fala um apoio da Igreja Anglicana? Porque na verdade não é um patrocínio. Só que eu recebo uma colaboração, vamos dizer assim, para a divulgação da marca da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil em Bagé, a qual eu sou nascido e criado dentro dela. Então é um grupo lá que se reúne e me ajuda financeiramente. Então eu trago aqui, porque não é um patrocínio, que não é o meu valor, mas é um apoio. Então este apoio também a gente ajuda aqui, até porque o pessoal da igreja, por si só, não patrocinaria ninguém. Não é só o Emanuel, não é só um programa de rádio, não é só um programa de televisão. Até porque essa não é a finalidade da igreja. Agora, este grupo acha que, pela minha ligação com a igreja, por eu ter minha família ser toda ligada à igreja, acharam por bem se cotizarem lá e me colaborar comigo. Então eu também colaboro, divulgo a marca aqui e ficam todos felizes, tá? A começar pelo povo. Besteiras à parte, mas essa aí ficou caindo em madeira. Pessoal, um excelente final de semana a todos. Lembrando apenas que na próxima terça-feira, dia 30, véspera de feriado, feriado Dia do Trabalhador, nós estaremos aqui, firmes e fortes como beliscão de ganso, para mais uma edição do Em Pauta. A todos, um excelente final de semana. Tudo de bom para vocês. E retornamos na terça-feira. E siga, isso é importante, siga a nossa página no Facebook, Em Pauta Bagé. Curta também a nossa página, que é importante. E siga-nos, inscreva-se no nosso canal no YouTube. Em breve o canal vai estar lá com o nomezinho direitinho. Por enquanto ainda está naquela fase de copia o link, a URL e cola o URL, não sei o que, porque a gente precisa de inscritos no canal. Então, inscreva-se no canal, acompanhe a nossa programação, que você em breve estará no YouTube ao vivo conosco. Isso aí também é outro segredinho meio pau. Isso eu conto em breve. A todos, bom fim de semana. Tchau!